Cara, notícia importante. Ainda estou aqui diretamente de Manizales, na Colômbia. Daqui a pouquinho estou indo lá para Bogotá para iniciar o meu processo de regresso ao Rio de Janeiro. Mas saiu notícia importante. O jornalista César Luiz Merlo, lá da Colômbia, não, perdão, da Argentina, mas é um jornalista que apura muito notícias relacionadas ao mercado de transferências sul-americano, inclusive de treinador, e ele publicou que o Fluminense tentou mesmo o Gabriel Milito. Essa informação a gente trouxe ontem, né, que o Fluminense tinha tentado o Gabriel Milito, porém, o Fluminense não chegou a um acordo com o treinador porque foi recusada a proposta do Fluminense, tá? Vou falar mais detalhes disso, detalhes do porquê a proposta foi recusada, a gente já tem atualizações também. Mas antes deixa eu só me apresentar para quem não conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, como falei, estou aqui ainda na Colômbia, graças a Deus o tempo está aberto, então o aeroporto vai estar de boa daqui a pouco para poder voltar lá para Bogotá. Vim aqui fazer a cobertura do Fluminense 1, Once Caldas 0, a estreia da Sul-Americana do Fluminense no, na Copa Sul-Americana. E vou fazer um pedido para vocês. Aqui embaixo vai ter o link de uma empresa séria, feita por tricolores, tá? O Rafael, que é o dono da empresa, é tricolor, que é uma agência de viagens. O nome dessa agência de viagens é Magic Milhas. Eles têm o melhor preço do mercado. Se você não é aquele fanático maluco que fica juntando milha, puxa pra cá e puxa pra lá, enfim, fica igual um doido aí, correndo atrás disso tudo, gastando um tempão, você é o cara que só compra passagem ou tenta caçar preço pra conseguir um preço bom, eles têm o melhor preço, tá? Eu tô aqui em Manizales, graças a eles, eles apoiam o trabalho aqui do Raiz Tricolor, do Jornada Cateona, do grupo como um todo, já garantiram que a gente está em todos os jogos do ano, então dá essa força. Vai viajar? Fala com eles. Tá pensando em levar seu pai, sua mãe, presentear, cara, isso é um negócio muito legal, eu já tive a oportunidade de fazer isso com minha mãe, dar um presente, uma viagem de presente para alguém, pô, fala com a Magic Milhas, dá uma consultada, eles também viajam bastante ali, então quem sabe até de repente você chega ali com uma, fala, pô, tô pensando em viajar para tal lugar, e tal. Vocês têm uma recomendação aí de um lugar na América do Sul, de uma viagem de mais ou menos esse preço, saindo de tanto. Pô, os caras te ajudam, os caras são sensacionais. Fala que veio do Raiz Tricolor, do Jornada, que tem um desconto ali também, eles conseguem dar uma moral pra você, tá? E só pra deixar claro, a gente tá viajando pra todos os jogos, eu viajo há 4 anos e facilita muito a vida ter a Magic Milhas. De viagem, eu entendo, tá? Eu entendo de organizar viagens, sou eu que organizo as viagens de jornada e os caras são feras demais, tá? Então o link tá aqui embaixo na descrição, tem o WhatsApp deles, tem o Instagram, só você entrar lá em contato que eles já vão te responder. Obrigado a Magic Milhas, inclusive, já estamos garantidos em La Paz e em Santiago também nos outros jogos da Sul-Americana. Vamos falar agora sobre a questão do treinador. César Luiz Merlo publicou o seguinte no seu perfil do Twitter, né? Como eu falei, é um jornalista, para quem conhece aí do mercado de transferências, é meio que uma espécie de um Fabrício Romano da América do Sul, né? Ele publica sobre o mercado de transferências geral da América do Sul o tempo inteiro. E aí ele colocou agora na manhã, às 9 da manhã, no caso 11 da manhã do Brasil, né? Que são 2 horas a menos. O seguinte, Gabriel Milito não será treinador do Fluminense. O argentino agradeceu a proposta, mas preferiu recusá-la e ele botou, pelo que eu entendi. A gente foi tentar confirmar alguns detalhes, tentar entender primeiro o porquê o Gabriel Milito teria recusado o Fluminense. Porque não é só uma questão financeira, é uma questão de... Como é que eu vou falar assim? Poderia ter outras questões. A gente viu uma notícia que saiu essa semana também lá no Jornal o Globo falando que o Fluminense teria algumas opções, mas que o salário do treinador não ultrapassaria o valor de 1 milhão de reais, né? Seria essa ordem ali que o Fluminense estaria usando para poder conseguir a contratação de um treinador. E isso teria eliminado uma série de treinadores, de poder assumir o Fluminense, etc. E a gente foi tentar buscar alguns detalhes, tentar saber se ele recusou, foi questão de salário mesmo e tal. E o Lúcio Silveira, bom repórter lá da ESPN, conseguiu apurar também, antes da gente, trazendo aqui que o Fluminense fez a proposta, mas o técnico recusou, não foi só o Fluminense, ele recusou voltar ao Brasil nesse momento. Na busca ali por um treinador após a saída do Mano Menezes, o Fluminense fez uma oferta oficial ao Gabriel Milito. E aí, deixa eu vender o nosso peixe aqui, né? Que é aquele negócio, né?
eu não, a gente não fala bem da gente, né? A gente fica, né? Mas só para poder dizer, assim, a gente viu um monte de nomes de treinadores e a gente repercute porque são notícias que interessam ao torcedor do Fluminense, sempre ponderando, falando, olha, isso aqui me parece que não faz muito sentido, isso, sempre tentando ponderar aqui. E o nome que o Jornada deu teve proposta oficial confirmada já por outros veículos, tá? A gente só trouxe o nome do Gabriel Milito. Vocês já percebem que eu já quase falei Diego 3 vezes, né? Mas é Gabriel Milito, o nome que a gente trouxe. Teve proposta oficial e agora aqui o pessoal tá dizendo que a proposta oficial foi negada por ele. Então o Fluminense mandou uma proposta oficial de 3 milhões de dólares por ano. Você faz as contas ali, 3 milhões de dólares na cotação de hoje, vai dar ali em torno de 17 milhões de reais, que você dividindo por 13, né, que é 12 meses mais o 13º aqui lá do Brasil, faz com que fique um salário em torno de 1,3 milhão de reais, tá? Então supera um pouquinho aquele teto que o Fluminense tinha meio que estabelecido. O argentino recebeu essa proposta na segunda-feira, tinha dado um prazo, e esse prazo tinha duração até quarta-feira, que é hoje, e hoje ele deu uma resposta. Quais foram os fatores que fizeram o Gabriel Milito negar a proposta do Fluminense, tá? O fator preponderante foi o desgaste ocasionado pelo calendário do futebol brasileiro. E aí a gente precisa falar primeiramente sobre isso. O Gabriel Milito, 4. Gabriel Milito treinou o Atlético Mineiro ano passado, chegando na final do Campeonato Estadual, foi campeão com o Atlético Mineiro, e ele jogou o máximo de jogos que ele poderia jogar depois, porque ele foi para a final da Copa do Brasil e para a final da Libertadores. Teve jogo adiado, teve jogo alterado, jogou praticamente toda quarta e domingo, com raríssimos períodos de 2, 3 dias de folga por data FIFA. Então, o que acabou acontecendo? No cenário do Diego, do Gabriel Milito, ele pegou um calendário extremamente desgastante. E aí eu não sei a questão familiar e tal, se pesa também na questão dele, mas o próprio desgaste do calendário em relação ao próprio trabalho já é uma diferença. O cara que se importa real com o desempenho do trabalho dele, que não quer só simplesmente assumir um time, garantir um bom salário, e se for mandado embora ganhar uma boa rescisão, ele vai se importar com isso. E o Gabriel Milito, pelo visto, foi por essa situação. Ele até diz aqui que o Lúcio Silveira, na matéria dele, diz que o Fluminense tentou convencer o argentino da questão da falta de tempo para treinar e tal, tentou argumentar ainda depois da resposta negativa, por meio da questão financeira. Ou seja, subiu a proposta. Provavelmente a proposta de 3 milhões de dólares já não era a primeira proposta enviada pelo Fluminense, deu uma aumentada ali, dá pra gente chamar de desespero, né? Pelo menos a vontade do Fluminense de resolver essa situação. Só que, além da questão financeira, o Fluminense tentou argumentar a questão de estar no Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes é uma grande vitrine, mas de certa maneira isso coloca ainda o Fluminense com menos tempo ainda para treinar também, né? Se esse era um fator para ele. Mas no final das contas, o Gabriel Milito decidiu não aceitar o convite e agora, com o fim das tratativas com o Milito, o Fluminense vai seguir para um novo nome. Que nome é esse? A gente vai tentar descobrir. É isso, a gente está sempre correndo atrás das notícias, vai tentar descobrir. Eu acho que, já dei minha opinião sobre o Gabriel Milito, ontem trouxe o Frossac para poder falar sobre ele também, achava que dentre os nomes que eram possíveis e apresentados, era um dos nomes que me agradava mais, acho que não tem nome perfeito. E, bem, se fala internamente no Fluminense, que se falava no Gabriel Milito como um nome que a torcida iria gostar, eles estavam apostando muito nisso. E, cara, o cenário hoje é que o Fluminense tem um orçamento limitado para poder gastar em técnico, porque, por mais que 1,3 milhões, você contrataria 99% das comissões técnicas empregadas hoje do Brasil, né? Mas o Fluminense está pagando outras 2 decisões, então isso dificultou muito. E eu diria até que, cara, pode ter sido feito também uma análise do Gabriel Milito das últimas demissões do Fluminense também. O Fluminense tem uma imagem no mercado, no geral, assim, de ser um time que suporta bastante os treinadores, né? Segura muito. O Mário não tinha uma imagem de demitir precipitadamente, mas essa demissão do Mano Menezes da forma como foi, ela manchou um pouco essa imagem. E não que o Mano Menezes não merecia ser demitido, acho que todo mundo concordou que o trabalho, de fato, não andava dentro de campo e que fora de campo já estava um ambiente muito conturbado. Mas o fato de ter dado 14 dias para o Mano Menezes treinar e depois de um jogo do Brasileirão ter demitido. A comparação, teve um seguidor que mandou muito bem, né, na mensagem que mandou durante a live do Jornada no Almoço, lá no Jornada KTO 1902, que ele mandou muito bem, que ele falou: a demissão do Mano Menezes depois da primeira rodada, né, do jogo contra o Fortaleza, primeira rodada do Brasileirão, foi semelhante à mexida do Mano Menezes tirando o Serna com 13 minutos de jogo. Tava certo tirar o Serna? Provavelmente sim, a análise não foi tão errada ali nesse ponto.
mas ela deveria ter sido feita no vestiário antes da bola rolar. Fazer os 13 minutos só expõe que você escalou errado. Fazer a demissão na primeira rodada do Brasileirão só expõe que você deveria ter demitido antes. Então acho que talvez tenha afetado um pouco a imagem. Gabriel Milito não quer assumir um trabalho sabendo que ele vai ter que jogar quase 20 jogos em sequência, sem ter tempo de treinar, sabendo que no Brasil funciona da seguinte maneira: ah, não teve tempo para treinar, dane-se, perdeu 6 seguidas, você vai ser mandado embora sumariamente e vai cair o nível, vai cair a prateleira que ele tá também no futebol sul-americano e brasileiro. E ele é um cara que toma boas decisões assim na carreira até agora. Foi bem longevo no Argentino Júnior, no Galo fez um ano muito intenso, que no final das contas levou para 2 finais, e tá esperando para tomar essa nova decisão. Quem vem de treinador? A gente vai ter que voltar ao ponto base. Se o Fluminense recebeu a proposta hoje, provavelmente já deve estar trabalhando já num segundo nome, e a gente vai tentar descobrir. Minha aposta não é informação, minha aposta: se não forem para o caminho de outro estrangeiro, e aí talvez para o caminho de Antônio Oliveira, do São Paulo, bate com a descrição de um pesolano, do São Paulo, não, do ex-Corinthians, né? De um pesolano, ex-Cruzeiro, que também bate ali com as limitações e as descrições feitas já do perfil que o Fluminense quer em relação a ser estrangeiro, mas que já trabalhou no Brasil e etc. Apesar do pesolano não ser muito ofensivo, né, que é um desejo do Fluminense. Eu acredito que vão pra cima do Renato Gaúcho, tá? Se for pra ir pra brasileiro, vão pra cima do Renato Gaúcho. E aí, só pra fechar, a gente teve uma notícia também, que eu vou abrir aqui, que é do José Tomás Fernandes, que é um jornalista argentino que mora no Rio de Janeiro e que, enfim, faz a cobertura dos clubes brasileiros para um veículo lá da Argentina. Ele informou que um dirigente do Fluminense, numa conversa informal com um ex-técnico do Flamengo, tá? Um ex-diretor, na verdade, do Flamengo, sobre o Jorge Sampaoli. Chegou a perguntar sobre o Sampaoli e que a resposta que recebeu foi que, dentro de campo, em termos de futebol, o Sampaoli é um gênio futebolístico. Mas no aspecto de gestão de grupo, não é o que o Fluminense precisa. Essa foi a resposta desse ex-dirigente do Flamengo. Obviamente foi uma consulta informal, como o Fluminense deve ter feito com 15 nomes, porque é assim que se começa a definir o perfil do novo treinador. Você começa a perguntar, saber como é que funciona e tal, em conversas informais. E acho que essa resposta informal aqui cortou o Sampaoli de vez do Fluminense. Tudo que a gente reclamou do Mano Menezes foi de questões futebolísticas, mas a gota d'água para demissão é a péssima gestão de grupo do Mano Menezes. Cair agora no Sampaoli, para mim, seria repetir parte do erro. E aí a gente iria já pro terceiro treinador diferente na temporada e talvez pro quarto, né? Já que a gente já teve o Mano Menezes, teria o Sampaoli e já iria para um terceiro, e aí a vaca iria pro bege completamente. Ó, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Estou me despedindo da legal, uma cidadezinha aconchegante, Manizales. Super cobertura. Mais uma vez, entre em contato com a Magic Milhas. Se você não está pensando em viajar agora, segue eles no Instagram, então, pô, já dá essa moral. É isso. Regressando ao Rio de Janeiro, e domingo tem Fluminense e Red Bull, mas claro, saindo notícia, a gente está aqui trazendo conteúdo também no Raiz Tricolor, beleza? Vambora. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.